Mateus, capítulo de número 6, versículo 25. Diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Palavra do Senhor Deus. Ora, se essas palavras tivessem sido ditas por alguma outra pessoa, nós poderíamos discordar, nós poderíamos questionar, nós poderíamos refutar, porque são palavras que vão contra a realidade. Porque olha o que diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber. Olha o que está dizendo, para não se preocupar nem com a comida, nem com a bebida e nem com as roupas. Então, se essas palavras tivessem sido ditas por alguma pessoa qualquer, nós poderíamos refutar. Mas essas palavras, por incrível que pareça, foram ditas pelo próprio Deus. O próprio Deus disse isso. Então nós temos que aceitar essas palavras, porque foram ditas pelo próprio Deus, em forma de filho. Então ele começa a mostrar o motivo que não se deve se preocupar. Ele começa a explicar os motivos. E o que nós temos que entender é o seguinte: quando ele diz que não se deve se preocupar, a preocupação que ele está dizendo é a preocupação demasiada. Não significa que a pessoa tem que dizer o seguinte: tá, se o próprio Deus está dizendo que não tem que se preocupar nem com comida, nem com bebida e nem com vestidura, então quer saber de uma coisa? Eu vou colocar o meu burro na sombra, eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada, que Deus vai prover tudo. Não é isso que a palavra está dizendo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz o seguinte: olha, com o suor do seu rosto comerás o seu pão. A palavra de Deus ensina a trabalhar. Ensina a pessoa a se esforçar. Então nós temos que entender a visão de Deus. A visão de Deus é a seguinte: o ser humano tem que trabalhar, mas ele não tem que se matar de trabalhar. O ser humano também tem que descansar, porque o próprio Deus descansou. Então, repare que com Deus as coisas são moderadas. São moderadas. Deus criou o ser humano para que viva nessa terra da melhor forma possível. A intenção dele não é que o ser humano se mate de trabalhar. Não é essa a intenção de Deus. E nem também que seja desleixado, não queira nada com nada. Então existe um meio termo aí. Existe um meio termo. A própria palavra de Deus diz: de nada adianta o homem levantar de madrugada, se matar de trabalhar, comer o pão de dores.
Não adianta. Por quê? Porque aos seus amados, enquanto dorme, Deus dá a provisão para eles. Mas aos seus amados que trabalharam um certo tempo e depois estão repousando, descansando para restaurar as forças, não aos seus amados que não querem nada com nada. Então entenda, existe o meio termo aí. Nós temos que olhar para os textos sagrados e entendermos de acordo com o restante da palavra de Deus. Então, quando Jesus disse, olha, não se preocupa com comida, com bebida e com vestimentas, não significa que a pessoa tem que ser desleixada. Olha, se Jesus disse para não se preocupar, eu vou dar glórias a Deus, aleluia, todos os dias, e vai cair maná do céu. Deus vai me sustentar, Deus vai prover tudo, eu não vou fazer nada, só vou orar. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Então nós não podemos sermos pessoas radicais, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós devemos ser pessoas racionais, entender os textos sagrados. O que a palavra de Deus ensina é o seguinte, para o homem, para a mulher que serve a Deus, a palavra de Deus ensina viver com moderação aqui nessa terra. E tudo tem que ser feito com moderação, nada em excesso. Nada em excesso. Então, o trabalhar é com moderação. Ele vai abençoar o trabalho das mãos dos seus filhos e suas filhas, sem precisar de se matar, sem precisar de trabalhar em 2, 3 empregos, sem precisar de se matar. Ele vai abençoar para que tenha, no mínimo, ele promete, condições de poder comer, beber e se vestir. É isso que ele garante. Então Deus promete o seguinte, para os seus filhos, para as suas filhas, ele promete o quê? No mínimo, enquanto estiver aqui nessa terra, ele promete não deixar morrer de fome, de sede e andar nu. Isso ele promete. Essa é a promessa de Deus. Ele não está prometendo mansão, carro importado. Ele não está prometendo fazer da pessoa um empresário. Nada disso. Ele está prometendo o seguinte: olha, não vou deixar você morrer de fome. Não vou deixar você morrer de sede. Não vou deixar você andar nu. É isso que ele está prometendo. O básico. O básico, ele disse, o básico eu garanto para vocês, que são meus filhos. Pode ser que uma ou outra pessoa, Deus decida ir além do básico. Pode ser. Pode acontecer. Pode acontecer que ele decida, por algum motivo que só ele sabe, fazer com que uma ou outra pessoa desfrute além do básico. Ele tem poder para isso, porque tudo que tem nessa terra é dele. Tudo pertence a Deus. Ele criou tudo, ele é o dono de tudo. Então, em alguns casos, como nós vemos no próprio texto sagrado, nós vemos casos de pessoas que serviam a Deus nos textos sagrados e financeiramente eram pobres. Elas viviam com o básico. E nós vemos casos de pessoas que serviram a Deus nos textos sagrados e financeiramente foram prósperas, porque Deus abençoou. Então há casos e casos. Há casos onde ele vai além do básico. E há casos onde ele só vai manter o básico. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: o básico, ele diz que ele vai prover. E ele diz que as pessoas que servem ele não devem viver preocupadas com o básico de uma forma demasiada. Não deve viver sofrendo, ficar quebrando cabeça,
de uma forma demasiada, sofrendo por isso. Porque muitas pessoas servem a Deus, são de fato de Deus e têm aliança com Deus. Mas, por viver em uma época como essa, em uma crise como essa, que tem afetado o mundo todo, muitas pessoas vivem aflitas, preocupadas. E não é falta de fé, não. Não é falta de fé. E Deus entende isso. É a preocupação mesmo. Mediante a crise que o mundo se encontra. Mas, Deus, conhecendo a sua criatura, sabe que a preocupação demasiada faz mal. Faz mal para a pessoa, faz mal para a saúde. Então foi por isso que ele já alertou no passado a não se preocupar demasiadamente, porque só vai fazer mal, não vai causar benefício algum para a saúde, tanto física quanto mental, quanto espiritual. Porque uma área reflete na outra, viu? Não se engane. Uma área reflete na outra. Se uma área não vai bem, as demais também não vai bem. É por isso que você vê, preste atenção, muitas pessoas, fisicamente, 100%, não tem nenhum problema de saúde, tem dinheiro, aí você diz, poxa, essa pessoa não tem problema. Daí a pouco, a pessoa se joga do alto de um prédio. Aí você fica sem entender. Mas qual é o problema dessa pessoa? Tinha uma saúde perfeita, tinha dinheiro e ela cometeu suicídio. Havia uma área que não estava bem. Talvez a área espiritual, talvez a área mental estava com problemas, não estava bem. Então, quando uma área não está bem, ela afeta as outras áreas. E Deus, sabendo que as preocupações demasiadas afetam, ele já alertou para não se preocupar demasiadamente, porque a preocupação demasiada faz mal para o ser humano. Então, olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 26. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Então ele diz, olha, ele sustenta as aves. Então ele continua, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então Jesus faz uma pergunta, uma indagação. Olha, se o Criador sustenta aves, ele não vai sustentar vocês que são feitos à imagem, à semelhança dele? Obviamente que sim, que ele vai sustentar. Então Jesus continua em Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou um dia a mais de vida? Ou seja, a preocupação não vai mudar o amanhã. É isso que Jesus está querendo dizer. Olha, a preocupação sua não vai interferir no amanhã, fazer um amanhã melhor. Não vai. A preocupação demasiada só vai fazer mal para a saúde, mas bem nenhum ela faz. Nós não temos nenhum controle sobre o amanhã. Nós não temos nenhum controle sobre o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Então, o preocupar demasiadamente, de acordo com as palavras do Mestre Jesus, só faz mal, não faz nenhum bem. É isso que ele disse.
Então ele continua em Mateus 6:28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas elas. Em Mateus 6:32, Jesus diz algo muito triste. Por quê? Porque ele diz que os gentios é que procuram essas coisas. Os gentios é que ficam preocupados com essas coisas. E nesse contexto, em específico, esses gentios são pessoas que não são de Deus. Entenda que triste que é, porque ele diz, olha, quem não é de Deus é que está preocupado atrás dessas coisas. Porque quem é de Deus não deve ficar preocupado, Jesus está dizendo. E por muitas das vezes, as pessoas de Deus, que estão servindo a Deus, estão ficando loucas, preocupadas com o prover do sustento e das vestimentas. E isso é triste. Porque pessoas que já são de Deus, já foram lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro, estão sofrendo, se lamentando, preocupando. O mais difícil já foi feito. O impossível já foi feito. Que era o quê? A reconciliação com o Criador. Se o que era difícil e impossível aos olhos humanos já foi feito, o alimento, a vestimenta, não vai ser feito? O homem já nasce destituído da glória de Deus. Nasce separado de Deus pelo pecado. A humanidade caiu. Ele envia o seu filho, único filho, para ser pregado vivo no madeiro, para que levasse o pecado de muitos ali, para que essas pessoas pudessem ter aliança novamente com o Criador. E então essas pessoas passam a ter aliança com o Criador através desse sacrifício. Era impossível ao ser humano para ter aliança com o Criador. É impossível, porque o ser humano é falho e pecador. Então ele consegue ter aliança com o Criador. Ele consegue falar com o Criador através de Jesus Cristo, do sacrifício. O impossível foi feito. E se o impossível foi feito para que tivesse aliança, se algo assim foi feito para que tivesse aliança, para que pudesse entrar na presença do Criador, você acha que esse Criador, meu amigo e minha amiga, raciocina. Ele entregou o seu único filho para ser pregado vivo no madeiro, para que alguns seres humanos, porque diz que levou o pecado de muitos, não de todos, então não é 100%. Entenda isso. Mas os que são eleitos, que têm aliança com ele, que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, estão andando com Deus nessa terra. Ele já pagou um preço alto por isso. Altíssimo. Para que essas pessoas pudessem andar com ele. Você acha que tendo feito um plano desse, o plano da salvação da alma,
pagando um preço altíssimo desse, com a vida do próprio filho, só para prover o alimento e a roupa, ele não ia conseguir prover? Ele ia falhar no mais simples. Se ele não falhou no plano da salvação, se ele foi capaz de enviar o seu filho para que tivesse aliança com ele, para sustentar as pessoas que têm aliança com ele, com o alimento, com a bebida e com a roupa para manter, ele iria falhar? Ele iria falhar no básico, no mais simples? Se ele não falha com as aves dos céus, se ele não falha com os lírios do campo, vai falhar com a sua criação, que foi feita a sua imagem, a sua semelhança? Porque dentre todas as criações de Deus, preste atenção, dentre todas as criações de Deus, a mais malvada e a mais pecadora é a raça humana, é a criação humana, do homem. É algo que nós temos que entender. Ah, mas os anjos de Deus também são criaturas e 1/3 se rebelou. Ok. Mas se você analisar, o ser humano é muito mais malvado que qualquer anjo caído. Muito mais malvado. Mas entenda, nenhuma criação foi tão amada por Deus a ponto dele dar o seu filho. Nenhuma. Nem os anjos, nem os animais são comparados a seres humanos. Se tratando de seres humanos que têm alma, a conversa é diferente. É a criação que mais se desviou, que mais deu errado, mas é a que Deus mais amou e mais ama, porque ele entregou o que ele tinha de melhor. E se está tratando dessa criação, que é o ser humano, que ele fez de tudo, você acha que ele não sustentaria se sustenta aves? Você acha que ele não vestiria se veste ervas? Foi isso que Jesus disse. Para usarmos o raciocínio e nos compararmos com as aves, ele diz, olha, se comparem com as aves, vocês valem mais do que as aves. O meu pai alimenta aves, não vai alimentar vocês? Se compare com os lírios do campo, meu pai veste os lírios. Vocês valem mais do que os lírios, não vai vestir vocês? Foi isso que Jesus quis passar, para as pessoas usarem o raciocínio e raciocinar. O mais difícil foi feito, o impossível para o homem se salvar. Jesus diz, é impossível que o homem se salve. O homem não consegue se salvar. É impossível, é. Mas para o meu pai nada é impossível. O meu pai criou um plano que vai salvar muitos. Que vai salvar. Ou seja, já fez o impossível. O impossível foi feito. A salvação. Se o mais difícil foi feito, alimentar, prover o básico, isso é fichinha. E isso ele garante que ele vai fazer. Ele diz para nem se preocupar. Ele diz, olha, se preocupa em agradar a Deus, em andar nos caminhos de Deus. Então ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 34, portanto, não se preocupe com o dia do amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E no
Mateus 6,33, ele diz, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? A comida, a bebida, a vestimenta, lhes serão acrescentadas. Entenderam? Mas a pessoa, mesmo sendo de Deus, ela se preocupa. E não é que a pessoa não tem que se preocupar, é a preocupação demasiada. É aquela que a pessoa chega a perder o sono, ela rola na cama. É isso que faz mal. E é isso que Jesus está dizendo, não fique assim. Se a pessoa é de Deus, não significa que ela não vai ter preocupação, ela vai ter preocupação. E não é pecado a pessoa ter a preocupação. O que ele diz é a preocupação demasiada, viver aflita. É isso que Jesus está dizendo que é errado e que só vai fazer mal. A própria medicina constata que se a pessoa viver afadigada, aflita, ansiosa em excesso, faz mal para a saúde. Isso é constatado pela medicina. Tem pessoa que é muito ansiosa, muito aflita, faz mal para a saúde física. É constatado pelos médicos. E Jesus é o médico dos médicos. Ele sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal. E a ansiedade em excesso faz mal. Então ele diz, não sejam ociosos. Se preocupem em ter aliança com o meu Pai, em andar em aliança com o meu Pai. E o resto, fique tranquilo. Ele vai prover. De uma forma ou de outra, ele vai prover. Então a pessoa pode dizer, mas não tem porta para ser aberta. Se você estudar os textos sagrados, você vai ver que se não existem meios, Deus cria meios. Você vai ver que houve ocasiões onde o povo de Deus estava e Deus tinha que manifestar milagre para socorrer o seu povo. O normal de uma água fluir é da terra. Os lençóis freáticos se encontram abaixo da superfície da terra. Mas houve ocasiões onde Deus fez fluir água de rocha. Ou seja, não existe circunstâncias, não existe impedimento para o agir de Deus na vida de uma pessoa. Não existe. O normal de um alimento é brotar da terra. Houve situações onde Deus fez o alimento cair do céu. Então, entenda. Não existem circunstâncias, situações que impedem o agir de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus tiver que se manifestar na vida de uma pessoa para fazer com que algo aconteça, não importa a situação que se encontre, ele vai se manifestar e vai acontecer. Não importa como, ele se manifesta. Então, o que nós podemos tirar de exemplo e de entendimento é o seguinte: nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, ele vai prover. Ele vai fazer acontecer. De uma forma ou de outra, vai acontecer. Esta é a palavra do Senhor Deus.